voltamos nesse segundo bloco, ainda falando sobre saúde, agora com alimentação. Nesse segundo bloco está aqui comigo a Cristiane Leite, que é nutricionista e hoje vai falar sobre Food Maps. Você sabe o que é isso? Fique aí e você vai descobrir. Cris, um prazer te receber aqui novamente. A minha pergunta inicial, o que são Food Maps? Nick, o prazer é meu retornar aqui. E FODMAPs são alimentos muito fermentativos e que ao chegar no nosso intestino, eles têm dificuldade de ser digeridos ali pelas nossas bactérias e pelas enzimas e acabam assim causando algum desconforto. Então hoje nós vamos falar um pouquinho desses alimentos que na sua grande maioria são alimentos super saudáveis, alimentos muito comuns na nossa mesa e que porventura você pode estar aí tendo algum desconforto, algum sintoma e que hoje nós vamos mostrar para vocês um pouco sobre isso e tentar montar também um prato baixo em FODMAPs, ou seja, com poucos alimentos fermentativos. Bom, Cris, pelo que eu pude perceber, eles estão presentes na nossa alimentação diária, né? Como é que a gente pode identificar esses FODMAPs, assim, e o que eles podem causar, assim, na nossa saúde, no nosso bem-estar? Perfeito. Nick, então, os FODMAPs, deixa eu dizer que FODMAPs é ali uma expressão em inglês que traz as palavrinhas em inglês do que significa cada um desse grupo de alimentos. Não é food, não é comida, né? É FODMAPs. É FODMAPs. E de forma geral são carboidratos ou tipos de carboidratos, alguns açúcares, algumas fibras. E aí o que acontece? Quando nós nos alimentamos, quando nós ingerimos alimento, eles chegam ali no nosso estômago, que é mais um reservatório, né? Hoje nós sabemos que já começa a digestão ali no estômago. A nossa digestão, na verdade, começa na boca, né? Com a amilase, com uma enzima que nós temos na saliva. Mas é no intestino, nas primeiras porções do intestino, que realmente essa quebra, né? A hidrólise do alimento acontece e a digestão começa também. E aí, alguns alimentos classificados então como FODMAPs ou alimentos muito fermentativos acabam tendo dificuldade na digestão e as bactérias do nosso intestino acabam utilizando esses alimentos formando gás. Então, normalmente o resultado de fermentação bacteriana, gás. E aí, por exemplo, é um dos sintomas, né? Apreso. Né? Daqui a pouquinho nós vamos falar dos outros sintomas. Tá. Desconforto, então, muito grande, né? Muito grande. Há pessoas que só de ingerir uma pouca quantidade de algum alimento muito fermentativo, ele acaba sentindo cólicas, o resultado da fermentação, cólica, muitos gases, dor flatulência. Dor abdominal pode acontecer. Dor abdominal, porque você acaba tendo ali pressão, né, do intestino com a produção excessiva dos gases. Algumas pessoas relatam, inclusive, diarreia, porque eu tenho ali uma ação osmótica também, que é quando o intestino perde água, né? A célula da parede intestinal perde água para o meio para conseguir fazer a expulsão daquele alimento. Cris, e como é que a gente pode identificar que está assim com um consumo excessivo de FODMAPs, então? Ótimo. Nick, como eu te disse, a maioria dos alimentos são inofensivos, são alimentos saudáveis. Que feijão, por exemplo, que faz parte, né, do dia a dia do brasileiro, né, que é um alimento muito fermentativo. Eu acredito que o feijão e ali as outras leguminosas, né, grão de bico, lentilha, todos eles são assim os campeões de relato de desconforto, de muita fermentação. E daí tem que tirar da alimentação? Existe alguma forma, por exemplo, no preparo que pode diminuir essa fermentação? Porque o que acontece? O que nós ensinamos e que as pessoas de forma geral aprenderam? Que nós devemos colocar o feijão, por exemplo, de molho, fazer aquele remolho 12 horas antes
do preparo. Isso. Né? Confere isso? Confere, tá certíssimo. Inclusive, você pode observar em casa. Você coloca o feijão de molho, daí um tempinho começa a subir uma espuminha branca. Aquela espuminha branca é a fermentação. É o ácido fítico, Entendi. né? O fitato do feijão, que também causa muitos gases. Entendi. Mas aí o que acontece? Passadas as 12 horas, você retira aquela água, coloca o feijão para cozinhar. Só que algumas fibras pertencentes do feijão, exemplo a rafinose, ela não sai no remolho. Tá, e aí? Então ela também é fermentativa. Às vezes, se a pessoa for muito sensível àquele alimento, ainda que faça o remolho, ele vai perceber. Né? E aí eu vou fazer uma observação muito específica de pessoas com síndrome do intestino irritável, que é muito comum, principalmente na atualidade, onde a correria, o estresse, o fator emocional incide muito forte na nossa saúde intestinal. Então, são pessoas, por exemplo, que serão mais sensíveis a esse tipo de alimento. Mas nós temos outros que talvez o público de casa vai ficar até assim, de boca aberta. É verdade, né? E a lista é extensa, tá? Você conta pra gente, Cris, por favor. Então, nós temos classes de alimentos, então, algumas fibras, alguns açúcares, como eu disse. E aí eu vou dar destaque os mais comuns. Os mais comuns, vamos lá. Exato. Que no consultório acontece com mais frequência. Então eu tenho feijão. Feijão, número 1, né? Exato. Eu tenho maçã. Então, maçã. A maçã é um FODMAP que é bem comum, relato. É Nossa, bem comum. Nunca imaginei. E isso só na investigação você consegue realmente dizer esse alimento ou aquele alimento tá fermentando de forma excessiva e tá me causando os desconfortos. Nossa, Cris. E assim, ó, eu descartaria a maçã, né? Eu ia colocar a culpa em outro alimento. A maçãzinha parece tão inofensiva, né? E é um alimento super saudável, tá? Não é pra ninguém sair tirando maçã aí da alimentação sem realmente ter uma observação, né? De que ela está causando algum desconforto gastrointestinal. Tem que se observar, assim, também, né? Outras frutas também que estão ali entre os FODMAPs. Maçã, já disse, né? Manga, melancia. Pelas fibras, quantidade de fibras daí? Não, é pelo tipo de fibra. Tipo de fibra, tá. E aí, essa fibra vai chegar no intestino e não vai ser bem digerida. Né? Se ela não é bem digerida, ela demora a passar pelo trato gastrointestinal. Se ela demora, ela fica ali, dando sopa para as bactérias se proliferarem, né? A partir do consumo delas, porque as fibras de forma geral e os açúcares de forma geral são alimentos de bactérias. Entendi. Né? Então, esses exemplos de frutas. Temos algumas outras, mas essas são as mais comuns. Então, maçã, manga, o feijão, melancia. Temos a lactose. A lactose, que aí já é o açúcar derivado de leite e todos os lácteos, né, que contém lactose. E aí eu quero chamar a atenção. Não é o leite, é a lactose. É a lactose do leite. Então você, caso observe esses desconfortos com o leite, experimente trocar o leite sem tradicional lactose. Pelo sem lactose. E assim com todos os outros, né? Entendi. E as batatinhas, elas são inofensivas ou tem também As batatas, de forma geral, não são. Pelo contrário, elas entram numa dieta low FODMAP, que é uma dieta baixa em FODMAP. Isso que eu queria, é nesse assunto que eu queria entrar. Podemos falar um pouquinho de cardápio? Então, assim, como montar uma dieta, assim, equilibrada em FODMAP, que seria saudável. Você deu o exemplo agora da batatinha, né, que ela ajuda. Como é que a gente pode montar um cardápio, assim, diário e escapar um pouquinho desses fermentados? Ótimo. Então, caso você observe algum desconforto como esses que nós falamos, principalmente se você tem excesso de gases, excesso de flatulência, o abdômen sempre inchado, algumas pessoas relatam, inclusive, eructações, que são os arrotos, né? Comumente os arrotos. Então, começar a retirar alguns alimentos que você acredita que pode estar te fazendo mal. E trazer uma composição de refeição com menos alimentos fermentativos.
E aí, Nick, eu vou te dizer uma coisa, não é uma tarefa fácil. Porque a lista de FODMAPs é grande. Entendi. Né? Mas, primeiro, é necessário orientação, porque eu não posso permitir diminuir a minha ingestão de nutrientes. Eu ia dizer, porque, por exemplo, o feijão é uma proteína. Porque vai ser retirado vários alimentos. Tá. Então, é importante a identificação de qual alimento foi. Muitas vezes é difícil essa identificação, porque são vários alimentos. E eu preciso fazer a substituição desse alimento. Por exemplo, os produtos cárneos, carne e ovos, de forma geral, são baixos em FODMAPs. Eles não causam fermentação. Eles podem causar outros desconfortos, mas não a fermentação. Então, por exemplo, substituir as leguminosas, que no primeiro momento pode ser uma causa muito comum, sempre ter ali na refeição alimentos fontes de proteína. Entendi. Então, os ovos, carne magra, exato. Peixe, né? Os queijos também, sem lactose, porque a lactose também pode ser. E é importante o leite também, substituir pelo sem lactose, né? Caso isso é somente depois de ser identificado aquele alimento que está sendo causado, porque senão não justifica. Entendi. A gente não pode sair excluindo o alimento sem justificativa, né? Mas, por exemplo, um prato com arroz, um prato com batata, batata inglesa, por exemplo, é uma boa opção, carne, folhosos, alface, por exemplo, tomate, porque eu tenho as brássicas, que são ali os brócolis, couve-flor, que são ótimos alimentos poderosíssimos, porém também entram nos FODMAPs. Entendi. Então, começar a substituir esses alimentos para eu conseguir ter uma refeição baixa em alimentos fermentativos. E aí, partindo para a sobremesa, evitar maçã de sobremesa, evitar manga de sobremesa, trazer uma fruta cítrica, por exemplo, laranja. Daqui a pouco já estamos na época da laranja, da tangerina. E começar a fazer essas modificações, né, a partir da observação de que há algum alimento causando esses desconfortos. Entendi. Cris, para finalizar, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, se uma pessoa ela pode ter desconforto, por exemplo, com o FODMAP de feijão, por exemplo, mas não ter esse desconforto com a manga? Pode acontecer isso? Ou quando uma pessoa ela sente desconforto com o FODMAP, são com todos os alimentos do grupo? Pode acontecer essa seletividade de você se sentir mal com um ou com outro. Outro FODMAP muito comum é o trigo. Olha só. E aí, muitas vezes, a pessoa está ali comendo, por exemplo, produtos de panificação, que contém o trigo em grande quantidade, mas pode conter a lactose também, né? Então, por isso que às vezes é difícil a identificação de qual. Né? Mas existe isso de eu ser mais sensível a um FODMAP e menos a outro. Né? As pessoas com síndrome do intestino irritável, elas tendem a ter sensibilidade à maior parte dos FODMAPs, tanto que são ali os pacientes de maior dificuldade para conseguir tratá-los. Né? Entendi. Cris, esse assunto é bem extenso, né? Como você mesma falou, tem uma quantidade muito grande de alimentos que contém esses FODMAPs, né? E eu sei que tu tem um material bem bacana que tu desenvolveu e que tu tá disponibilizando, né, para os nossos telespectadores conhecerem um pouquinho mais desse assunto. Tu poderia deixar o endereço pra gente de como acessar? Claro. Então, vocês podem entrar ali em contato comigo pelo meu Instagram. Que tá na tela, né? @Cris Leite Nutricionista. E aí eu vou disponibilizar para vocês um PDF sobre FODMAPs, porque realmente a lista é extensa dos alimentos e é importante que você entenda um pouco mais sobre esse assunto. Caso você perceba necessidade de acompanhamento nutricional, estou à disposição para qualquer dúvida também. Isso eu acho muito bacana. Cris, existe algum exame específico para identificar isso no organismo? Normalmente é feito mesmo a observação clínica, a escuta clínica. E na consulta você já consegue identificar também. E aí, né? Claro, havendo necessidade de encaminhamento a um profissional especialista, aí envia-se, né, a
ali é encaminhado o paciente, porque se é necessário endoscopia ou uma colonoscopia, algo nesse sentido, aí é encaminhado para o gastro. Ou o contrário também, eu recebo muitos pacientes encaminhados do gastro. O inverso também é verdadeiro, né? Eu recebo muitos pacientes encaminhados do gastro, também para modificação da dieta daquele paciente que já apresenta alguns desses sintomas ou até a síndrome do intestino irritável mesmo. Cris, adorei esse assunto, não conhecia os FODMAPs, assim, então aprendi bastante hoje na entrevista de hoje. Muito obrigada e te espero no próximo mês com um super assunto também. Ai, já estou ansiosa. Eu que agradeço, Nick, mais uma vez. Querida. Muito obrigada. Bom, eu queria deixar um beijo para a Sweet Glam, que me veste, e também para o Serginho, lá do Auri Beleza, que faz a minha produção. E quero desejar uma ótima semana para todos vocês. Eu espero vocês na próxima terça, às 20h30, aqui na TV Galega, a imagem da cidade. Até lá!